Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será a coroa do vencedor. O texto que serve como base para o nosso estudo é Apocalipse capítulo 14, versos 14 e 15, que diz: Em seguida, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante a filho do homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: Use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra já está madura. Bem, quando olhamos aqui para esse texto que acabamos de ler, percebemos algumas coisas. Aqui no texto que lemos a respeito da descrição do Filho do Homem, esse que está sentado sobre a nuvem, estudamos um pouco sobre isso na lição de ontem. Uma das descrições dele é de que ele tem uma coroa de ouro na cabeça. Essa ideia, a palavra coroa aqui é Stéphanos. Essa é uma palavra grega cuja tradução nos remete a um momento em que, dentro do mundo greco-romano, aconteciam as corridas, as maratonas, e quando o indivíduo vencia a maratona, ele recebia uma coroa. Essa coroa era uma coroa, normalmente louro, né, os louros da vitória. Não era uma coroa que tinha um valor material grande, havia sim um valor simbólico, porque aquela era a coroa que somente o vitorioso recebia. A ideia de Stéphanos é transportada agora para essa mesma realidade, para a realidade de Cristo Jesus. Ele tem uma coroa de ouro, uma Stéphanos de ouro na sua cabeça. O que significa? A última vez que vemos o Senhor Jesus Cristo usando uma coroa, dentro do contexto dos evangelhos, nós o encontramos sendo julgado e, de maneira jocosa, os inimigos de Cristo colocaram na sua cabeça uma coroa feita de espinhos, que provocou lacerações, provocou machucado na sua cabeça. Os indivíduos ainda pegavam o bastão que haviam colocado na sua mão, batiam com ele na sua cabeça, enquanto os espinhos eram cravados dentro da sua fronte. As marcas desse sofrimento permanecerão para todo sempre com Jesus. Eu quase imagino aqui a cena. Ele aqui é descrito agora como uma coroa de ouro na cabeça. Provavelmente, se você olhar bem atentamente para Cristo Jesus, enquanto uma coroa de ouro está sobre a sua cabeça, você vai ser capaz de visualizar as marcas do que ele sofreu com a coroa de espinhos. E, de alguma forma, aquilo que é a experiência de Jesus é também a experiência de todos nós. Enquanto vivemos aqui nessa terra, muitas vezes passaremos por dificuldades, por provações, haverão espinhos no caminho. E teremos que passar por situações realmente probantes, assim como Cristo Jesus teve que usar uma coroa de espinhos. Mas, quando olhamos aqui para o Apocalipse, percebemos também que aqueles que vencerem receberão também uma coroa de ouro. Assim como Cristo Jesus recebeu uma coroa de glória, uma coroa de ouro, no lugar daquela coroa de espinhos que ele usou. A coroa de espinhos é tão importante quanto a coroa de ouro. Foi através da coroa de espinhos que Cristo Jesus conseguiu pagar o preço exigido pelo pecado. De qualquer forma, quando pensamos na coroa de ouro, essa representa a vitória final de Cristo Jesus sobre as forças do mal. O Cristo que está voltando agora com as nuvens, logo depois que o processo de julgamento termina no céu, ele está retornando para poder colher a safra de uvas, que já está boa, ela já está pronta, ela já está madura. As decisões que tinham que ter sido tomadas pelas pessoas já o foram. E essa imagem que é utilizada aqui, uma imagem do mundo agrícola, era uma coisa que era muito comum a Cristo Jesus. Há um texto, inclusive, que vai aparecer no nosso guia de estudos, no livro Parábolas de Jesus, na página 33, onde Ellen White, comentando a respeito dessa imagem agora da semente que germina, que brota e produz seu fruto, ela diz assim: a germinação da semente representa o início da vida espiritual e o desenvolvimento da planta é um belo símbolo do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer.
Como seu crescimento, que é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã, que pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é uma obra de uma vida toda. Multiplicando-se as oportunidades, nossa experiência se ampliará e nosso conhecimento crescerá. E amadureceremos e produziremos bom fruto. Quando você olha para essa imagem, a Sarah White está aplicando aqui agora essa ideia de semente, de planta, da colheita. Ela está aplicando isso para a vida espiritual. Cada vez que nós semeamos na nossa própria vida algum tipo de experiência, nós vamos colher algum tipo de experiência. Você pode escolher aquilo que você vai plantar. Você não pode escolher o que vai colher. Porque de acordo com aquilo que você semear, você vai colher. Por isso, aqueles que querem uma vida como um fruto de uma vida em harmonia com Deus, uma vida cheia de vitórias, uma vida espiritual, aqueles que querem ter como o fruto final da sua vida, ouvir dos lábios do Senhor Jesus, bem está, servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, entra no reino do teu Senhor. Para quem está buscando um fruto como esse no final, tem que plantar uma semente que possa condizer com esse resultado. Hoje é o tempo de nos posicionarmos ao lado de Cristo. Hoje é o tempo de estudarmos a palavra e entendermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Hoje é o tempo de nos envolvermos dentro da missão de Deus. Hoje é o tempo de sermos parceiros do Senhor Deus. Se formos parceiros com Ele nessa vida, pode ter certeza de que continuaremos nessa parceria também por toda a eternidade. Mas uma coisa é fato. A vitória de Cristo Jesus e o fato dele ser descrito vindo usando uma coroa de ouro representa que aqueles que, à semelhança dele, não fugirem do momento da semeadura, Jesus semeou em agonia, em sofrimento, é verdade. Não foi fácil para ele ter que encarar aquilo que era o propósito do Pai para a sua vida, para a salvação da humanidade. Mas como ele encarou essa situação, ele teve a oportunidade de ver o resultado do seu trabalho e ficar satisfeito. E quando ele retornar para buscar os frutos do seu trabalho, ele virá completamente vitorioso. Por isso, essa coroa de ouro na sua cabeça. O mesmo tipo de coroa que nós teremos a oportunidade de poder usar, porque afinal de contas, receberemos poder e autoridade da parte do céu para sermos fiéis e vivermos ao lado do Senhor Jesus. Eu quero orar para que o Senhor Deus nos ajude a podermos viver essa experiência. Eu quero receber a minha coroa de ouro quando chegar no céu. Mas hoje, se for chamado a usar uma coroa de espinhos, eu quero que o Senhor Deus me dê forças para poder usá-la. Antes de poder orar por isso, entretanto, você já sabe que temos aqui uma comunidade de oração e eu quero desafiá-lo a orar junto comigo por alguns pedidos. Selecionei aqui alguns pedidos que eu quero aproveitar aqui a oportunidade para colocar aí diante de vocês. A Veronice Dourado, ela diz assim: bom dia, pastor, que a paz do Senhor nosso Jesus Cristo esteja com todos nós. Peço oração por toda a minha família, em especial pela minha cunhada, Nívia, que hoje passará por uma cirurgia no coração. Ela já está internada. Peço a todos que orem por ela, para que tudo corra bem. Ela é adventista, muito engajada, e eu agradeço desde já pelas orações. Vamos estar orando aqui então por essa nossa querida irmã que vai estar passando por uma cirurgia. A Eliana diz assim, que bênção estudar a lição da Escola Sabatina todos os dias. Orem por mim e por minha família. Estamos passando por grandes tribulações. Deus conhece. Irmã Eliana, estaremos orando aqui por você e por sua família. A irmã Luzia Luz, ela diz assim, bom dia, peço oração pela minha vida em todas as áreas e também pela minha família. Por favor, não se esqueçam de orar. Vamos estar orando aqui sim pela irmã Luzia. Aqui temos também a Eliene. A Eliene diz, bom dia, pastor, peço que ore toda vez por mim. Eu estou trabalhando para ajudar outras mulheres no ministério. Eu sei que o inimigo começa com uma obra com o propósito de fazer com que as pessoas se afastem do caminho do Senhor Deus. Ore para que Ele me guie nessa obra. Vamos estar orando sim, irmã Eliane. Eu quero desafiá-lo nesse momento
a se unir a mim em oração. Obrigado, Pai, porque Tua palavra nos mostra que esse é o tempo para podermos nos ligar ao céu enquanto entramos em missão juntamente com Cristo Jesus. Às vezes, Pai, é difícil, é complicado, temos vontade de desistir, mas te pedimos que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes em Ti. Colocamos também nas Suas mãos a nossa experiência enquanto cristãos. Alguns pedidos foram aqui mencionados no chat. O Senhor conhece cada um deles, várias pessoas pedindo forças para enfrentar as dificuldades e os problemas. Não permita que nenhum de nós exista, Pai, no decorrer da caminhada, por mais difícil que possa ser o processo, mas que possamos receber a coroa de ouro das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele aqui voltar, representando a vitória que teremos nele. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?